Fala galera, eu me chamo Lilian de Maria, eu sou celibatária da Comunidade Aliança de Misericórdia e estou aqui com você para essa formação. Nós estamos na série Chamados à Santidade e eu quero entrar com você nesse caminho e aprofundar um pouco mais. E agora eu quero aqui fomentar no seu coração esse desejo pela santidade. Então se aprofunda comigo e nós vamos usar aqui hoje a Bíblia, a Palavra de Deus, algumas palavras nós vamos caminhar com ela e também a exortação apostólica do Papa Francisco. Essa daqui, ó, Gaudete et Exultate. E essa exortação significa alegrai-vos e exultai. Então é interessante porque no primeiro capítulo o Papa Francisco ele começa a dizer para nós que nós somos chamados à santidade e o fim dessa exortação aqui é para dizer isso para nós e dizer que nós somos capazes de ser santos. Deus não chamou somente São Francisco de Assis, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santo Agostinho, ele chamou eu e você. Você acredita nisso? E ele nos deu o Espírito Santo para que o Espírito Santo em nós fizesse com que cada um de nós fôssemos capazes de chegar a essa via de santidade. E é muito interessante que eu quero ler algumas partes para vocês e eu te convido depois a pegar essa exortação aqui, gente, e ler porque ela é profundíssima. Aqui para nós o Papa nos diz que no Concílio Vaticano II foi salientado o que para nós? Essa frase aqui, munidos de tantos e tão grandes meios de salvação, todos os fiéis, seja qual for a sua condição ou estado, são chamados pelo Senhor à perfeição do Pai, cada um por seu caminho. Então, o que aqui o Papa Francisco pega? Essa última frase que fala, cada um por seu caminho. O tema de hoje é protagonistas da santidade, cada um por seu caminho. São Francisco de Assis teve o caminho dele, claro, nós olhamos para os santos, eles são para nós como luzeiros, que nós olhamos e vimos, nossa, ele iluminou a época dele. E aí a gente vê Santa Teresinha, olha para ela e fala, ela iluminou a época dela. E agora Deus está olhando para mim e para você, que somos chamados a ser sal e luz do mundo, está olhando para nós e está lá sonhando e olhando e pensando assim, a Lilian foi chamada para iluminar a época dela e está olhando para você agora que está aqui assistindo e Deus está te dizendo isso no seu coração. Você foi chamado para ser luzeiro da sua época, da sua geração. Você já se questionou assim, por que eu nasci justamente nessa época? Já parou para pensar nisso? No milênio que você nasceu? Se você vê a igreja, tem uma história linda. Se a gente pega a tradição da igreja, né? Se a gente olha lá, os milênios que foram consagrados a Deus, né? De 1900 a 2000 foi consagrado ao Espírito Santo. De 2000, agora o segundo milênio, foi consagrado à misericórdia de Deus. E eis que nasce o nosso carisma aí nessa viradinha. 99 para 2000 nasce a Aliança de Misericórdia. E junto com ela nasceu, por exemplo, o meu chamado. E eu me senti chamada por esse carisma, por Deus, através desse carisma, para viver minha vida de santidade dentro dele. E olha só, o milênio já tinha sido consagrado à misericórdia. Tem um porquê, tem um para quê, tem um caminho que Deus trilhou e cada um de nós tem um caminho particular. Talvez você olhe esses santos e você deseja e fala, nossa, mas é muito alto. Santa Teresinha, quando viu o caminho de perfeição feito por Santa Teresa d'Ávila, também achava muito alto e Deus deu para ela a pequena via. Então eu te convido sim a olhar para a vida dos santos, é muito importante para nós, mas eu quero que agora você olhe dentro de você, porque você tem um chamado específico, você tem um caminho específico. E é bonito que diz na exortação apostólica para nós, não é que a vida tenha uma missão, mas a nossa vida é uma missão. Xavier Zubiri diz para nós. Então pensa, não é que a nossa vida tem uma missão específica, não é que você tem que descobrir qual é a minha missão, não, mas a sua vida é uma missão. Você foi colocado nessa geração, você foi colocado nesse tempo agora atual. Pensa em tudo que tem acontecido ao seu redor. Pensa hoje nas dores e também nos sabores da nossa geração. Pensa nos sonhos da nossa geração, pensa na tecnologia. Nós somos uma geração que nascemos no meio tecnológico. Tudo isso ao nosso redor fala sobre a nossa vida, que é uma missão. E se nós somos chamados a ser protagonistas hoje da santidade, ser esse luzeiro que Deus olha e fala, uau, ele foi chamado para ser santo, ele foi chamado para iluminar um caminho, para que outros venham atrás. Você sabe que atrás de você é uma multidão.
Atrás de cada vida, de cada chamado, tem muita gente, como atrás da vida dos santos, que hoje eu e você estamos atrás deles olhando. Uau, olha o caminho dele. E atrás de nós tem alguém também que vai vir. Começa pela nossa família, os nossos amigos e pessoas que você nem imagina que estão atrás do seu chamado. Eu peguei aqui no dicionário o que significa a palavra protagonista, para a gente entender a fundo o que Deus está nos chamando. E diz assim para nós: disse de ou o personagem mais importante do teatro grego clássico, em torno do qual se constrói a trama, que ou aquele que representava esse papel. Então, protagonista é o personagem mais importante, vamos dizer, de um filme e da sua história, da sua vida. Primeiramente, você é o protagonista. Não deixa a sua história ser vivida por outro. Não deixe que outro viva a sua história. Não seja coadjuvante da sua própria história. Não queira sentar no cinema lá e agora eu vou assistir a história. Olha lá, a Lilian. Olha lá, agora ela vai lá. Não! Eu tenho que entrar naquela tela e viver essa história. Ser aquele que vai conduzir a minha vida, claro que através do Espírito Santo de Deus, mas muitas pessoas na nossa geração têm deixado isso para trás. Têm deixado a vida para que outros vivam, mas a vida é sua. Entende que esse caminho é muito profundo e você precisa entrar porque, como diz Santo Agostinho, eu procurava fora aquilo que estava dentro. Você precisa fazer esse caminho de entrar dentro de si, se encontrar profundamente, perceber minha vida é uma missão. Uau! Tudo que eu faço faz parte dessa missão. E aqui na exortação, no primeiro capítulo, o Papa Francisco bate bem nessa tecla. Não é só santo, não é só aquele que é sacerdote, religioso, freira. Hoje eu sou celibatária, não é por isso que eu vou ser santa. Né? Esse é o caminho que sim, Deus colocou na minha vida para que eu trilhe um caminho de santidade. Mas não é isso. Se você é um trabalhador, trabalhe com dignidade, trabalhe com verdade, isso vai fazer um caminho de santidade na sua vida. Se você é mãe, cuide bem dos seus filhos, da sua casa, do seu esposo, isso vai fazer o seu caminho de santidade ser como um luzeiro para tantas mães, tantas famílias. Consegue entender? E eu peguei também aqui no dicionário a palavra coadjuvante para você entender o que não é para você ser, ok? Que ou o que coadjuva, auxilia ou concorre para um objetivo comum. Disse de ou o ator ou atriz que desempenha um papel secundário. Consegue entender? Protagonista, então, tem o papel principal. Coadjuvante tem um papel secundário. Às vezes nem vai aparecer direito, entende? Não, nós somos chamados na nossa geração, a nossa vida é uma missão e você é chamado a ser protagonista dessa santidade agora, nos tempos atuais. E eu quero agora fomentar teu coração e fazer essa pergunta para ficar no seu coração. Como você tem vivido a sua vida? Você tem deixado outros viverem ela? Ou você tem sido o protagonista da sua história, o protagonista da sua vida? Nós passamos por feridas, sim. Passamos por dores, sim. Por sofrimentos, sim. Mas também passamos por experiências com Deus, aprofundamento com Deus, escuta da voz de Deus. E isso vai juntando, sabe? Miséria com misericórdia, abraça e bum! Nossa vida, nossa missão. A nossa missão passa pela nossa história. Então eu quero que você, a partir desse vídeo, comece a ser protagonista da sua história, para que a sua missão, que é a sua vida, seja bem vivida. Aleluia! Que Deus te abençoe muito e eu quero que você se aprofunde nesse caminho de chamados à santidade, essa série maravilhosa.